Faz favor. Obrigado pela introdução. Uma nota a dizer que o comando é diferente, portanto é muito melhor. Este vai funcionar de certeza, mas se calhar já estou a falar antes do tempo. Ok, portanto, começar por agradecer à APDSI, na pessoa da professora Maria Helena Monteiro, o convite para mais uma vez estarmos aqui, Max Data, a apresentar um caso de sucesso. Portanto, o desafio era esse, era apresentar um caso de sucesso. E tal como no ano passado apresentámos aqui a unificação laboratorial do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, portanto, os vários laboratórios, dos vários hospitais, dos dois polos do CHUC. Este ano trazemos o nosso projeto externo mais importante de 2015, que foi a unificação laboratorial de toda a região autónoma dos Açores, toda entre aspas, todos os hospitais e centros de saúde públicos, mas que são uma parte muito importante do sistema de saúde açoriano. Portanto, na realidade, nós instalámos o nosso software em todos os laboratórios públicos dos Açores, portanto, estão aqui representados neste slide. Portanto, os hospitais são autoexplicativos, depois 17 centros de saúde, que são as casinhas pretas, e o Centro de Oncologia dos Açores, que é a casinha vermelha. Portanto, antes de eu falar sobre o projeto Açores, vou falar muito rapidamente sobre algumas unificações laboratoriais que fizemos nos últimos anos noutros centros hospitalares, noutros hospitais. E depois então vou falar sobre o projeto Açores, sobre os grandes números, as principais datas, a situação que encontramos inicialmente, os principais desafios que superámos e os principais resultados alcançados. No final, asterisco, como sabem, portanto, estes projetos de implementação têm um fim, porque é um projeto, mas depois continuam em assistência, em pós-implementação, sempre a otimizar todos os dias, e é assim que a Max Data trabalha, tem trabalhado nos últimos 30 anos, mais de 30 anos de atividade, sempre a inovar nos centros de saúde, nos centros hospitalares, nos laboratórios em que entra, procurando melhores soluções continuamente. Portanto, unificações laboratoriais com Clini-Data. Portanto, trago aqui só as dos maiores centros hospitalares e as mais recentes, portanto, São João, Lisboa Norte, Lisboa Central, Lisboa Ocidental, o Centro Hospitalar de Coimbra e depois mais tarde o Universitário de Coimbra. Portanto, em todos estes casos nós encontramos realidades diferentes, muitos laboratórios, menos laboratórios com especialidades diferentes espalhados por vários hospitais que depois unificaram e foram parar todos ao mesmo hospital. Alguns casos, como o de Coimbra do ano passado e dos Açores este ano, em que os sistemas centrais usados eram diferentes e em que nós tivemos que conviver com isso no nosso projeto. Mas pronto, em todos eles encontramos realidades diferentes, mas no final a conclusão, felizmente, tem sido sempre a mesma. Portanto, conseguimos unificar todos os laboratórios com Clini-Data, uma solução única, uma solução comum. Portanto, e vamos ver então agora os detalhes do projeto Açores. Portanto, os grandes números do projeto estão aqui neste slide. Portanto, antes de falar destes números, dizer que a informação que eu estou aqui a apresentar resulta da junção de informação portanto, que foi sendo coletada pela Max Data ao longo do projeto, mas também de informação que foi publicada recentemente num artigo na revista Tecno-Hospital pela doutora Rosa Matos e pela doutora Vera Almeida. E, portanto, há aqui uma junção de informação, duas perspectivas, portanto, que acho que traz valor. Portanto, o projeto de implementação decorreu durante 7 meses, estendeu-se às 9 ilhas da região autónoma dos Açores, portanto, envolveu 3 hospitais, os 3 hospitais públicos dos Açores, o Centro de Oncologia dos Açores e os 17 centros de saúde, sendo que 7 destes centros de saúde têm laboratório. Envolveu a integração do nosso software com 4 sistemas centrais diferentes, 4 sistemas centrais de gestão clínica, ADT, pertencentes a 3 fornecedores distintos. Eu vou entrar em mais detalhe mais à frente. Portanto, integramos o nosso software com mais de 100 equipamentos autoanalisadores e a solução envolveu a instalação de mais de 30 servidores. Numa vertente mais humana, portanto, tivemos mais de 130 colaboradores formados durante o projeto e a equipa Max Data neste projeto foi constituída por 16 profissionais, desde o gestor de projeto aos analistas, aos integradores, aos implementadores, aos programadores, aos testers. Portanto, ao todo, tivemos 16 pessoas envolvidas neste projeto. Portanto, as principais datas. Apresento-vos aqui as datas de entrada em produção dos 3 hospitais e dos centros de saúde com laboratório. Como veem, portanto, o primeiro hospital, o Hospital da Horta, a entrar em produção, arrancou em produção em junho, portanto, no dia de Portugal. Nós aproveitamos tipicamente os feriados, os dias mais calmos para fazer estas entradas em produção, portanto, naturalmente em colaboração com
com as unidades de saúde. E neste caso aqui ainda não fiz essa referência, portanto é um projeto sui generis no sentido em que o dono do projeto, portanto quem contratou a MaxData foi a Saúde Açor. A Saúde Açor lançou o concurso público, escolheu a MaxData e foi, no fundo, a gestora principal deste projeto. Portanto, no fundo, podemos dizer que o projeto foi gerido em parceria entre a Saúde Açor e a MaxData e tendo, obviamente, também como parceiros muito importantes as unidades de saúde, mas pronto, quem assumiu a responsabilidade de levar o projeto até ao fim foi a Saúde Açor, contratou a MaxData para ajudar nesse projeto e a MaxData penso que correspondeu. O Hospital da Horta, portanto, arrancou em junho, depois os centros de saúde com laboratório arrancaram em julho, outubro e novembro, e depois em dezembro então arrancaram os 2 maiores hospitais, o Hospital da Ilha Terceira e o Hospital de Ponta Delgada. Portanto, a situação inicial que encontramos, portanto, a situação inicial era esta, portanto, cada hospital, cada um dos 3 hospitais tinha um sistema de informação laboratorial diferente, da Glint, da ISAS e da Roche, portanto, sistemas diferentes, completamente autónomos, não estavam interligados. Portanto, os clínicos de cada hospital viam apenas o histórico analítico dos doentes desse hospital e dos resultados lançados nesse hospital. Portanto, se um doente tivesse ido à Ilha Terceira e depois fosse ao Hospital de Ponta Delgada, portanto, o seu histórico não era transportado, portanto, cada clínico via só o que acontecia na sua ilha, no sentido literal, portanto, tínhamos históricos diferentes para o hospital. Tínhamos, naturalmente, pedidos de exames desnecessários, já vão perceber mais à frente porquê e como é que depois os evitámos, mas, naturalmente, que se o clínico não consegue ver os exames que a pessoa já fez noutros hospitais e noutros centros de saúde, vai prescrever novamente análises que não precisaria de prescrever se tivesse acesso a esses resultados. E tínhamos também, obviamente, catálogos de análises diferentes, portanto, processos completamente diferentes nos vários laboratórios e os resultados apenas na instituição em que foram produzidos. Do lado dos centros de saúde, tínhamos 70% dos laboratórios dos centros de saúde que funcionavam à base de papel. Portanto, os resultados das análises, portanto, não só o laboratório funcionava à base de papel, portanto, todo o processo era manual, com papel, como também os resultados das análises eram transcritos manualmente para o sistema de gestão clínica, neste caso da Medicine One. Portanto, esta era a situação inicial, portanto, era o desafio. Portanto, agora vou falar um pouco sobre os principais desafios que superámos. Portanto, em primeiro lugar, os desafios tecnológicos. Tecnologicamente, implementámos um diálogo simultâneo do nosso software, o CliniData, com 4 sistemas de gestão clínica diferentes. Portanto, no Hospital da Horta falamos com o Sonho e com o S-Clínico, no Hospital de Ponta Delgada falamos com o GH da Glint, no Hospital da Ilha Terceira falamos com outra instância independente do GH da Glint e nos 17 centros de saúde e no Centro Oncológico dos Açores falamos com o Medicine One. Portanto, o único software no laboratório que fala com vários softwares dos vários hospitais e neste diálogo, que é necessário para identificar os doentes, para lançar a faturação, etc., fazemos também fusão automática dos processos ao nível laboratorial. Portanto, um utente que continua a ter um processo diferente no Hospital da Ilha Terceira, no Hospital da Horta, no Hospital de Ponta Delgada, nos centros de saúde, continua a ter hoje em dia esses processos diferentes ao nível do sistema de gestão clínica, mas ao nível laboratorial nós fundimos esses processos, fundimos os históricos e, portanto, de repente, os clínicos começam a ver o histórico do utente em todo o arquipélago dos Açores. Okay? Portanto, esta fusão é feita através do número do utente e também usamos a data de nascimento como mecanismo de segurança. Portanto, se detectarmos processos que têm o mesmo número do utente, mas que a data de nascimento não confere, obviamente que não fazemos a fusão. Com esta fusão, apesar de todos os hospitais e centros de saúde estarem em produção apenas há poucos meses, portanto, contas de ontem, já conseguimos que 5.000 utentes tivessem o seu histórico fundido. Portanto, 5.000 utentes que já beneficiaram diretamente e efetivamente desta implementação. E olhando para as percentagens de processos fundidos por hospital, verificamos que o hospital que já tem mais processos fundidos, portanto, é o Hospital da Horta, que foi aquele que arrancou mais cedo. Portanto, tudo nos leva a crer que os outros hospitais se aproximem destes valores, de 30% de fusão e mais, portanto, porque os utentes começam a circular no arquipélago dos Açores e sempre que isso acontece, o histórico é fundido. Portanto, um terceiro desafio que conseguimos ultrapassar foi a criação de um catálogo único de análises clínicas, essencial, que é comum a todas as unidades de saúde. Portanto, este catálogo de análise, único de análises clínicas foi elaborado por um grupo de trabalho constituído por interlocutores, representantes de cada hospital, da Saúde Açor e da MaxData. E, naturalmente, que o maior desafio foi conseguir concluir o projeto com sucesso, apesar de
ter sido um trabalho extremamente complexo. Só o exemplo dos sistemas centrais permite perceber isso, mas existiram muitos outros fatores que estão aqui listados e ainda outros que não estão aqui. Portanto, conseguimos concluir o projeto com sucesso, apesar do pouco tempo para executar o projeto. 7 meses, o projeto de implementação. Apesar dos vários stakeholders, tínhamos as unidades de saúde, dentro das unidades de saúde tínhamos os vários laboratórios, tínhamos os profissionais de saúde, tínhamos a informática, tínhamos também os fornecedores dos sistemas de gestão clínica, os sistemas centrais, com quem tínhamos que integrar. Mas tivemos aqui uma grande ajuda das unidades de saúde, mas sobretudo da Saúde Açor, que, juntamente com a Max Data, sempre trabalharam para levar o projeto a bom porto. Tivemos também, obviamente, como é normal num projeto desta complexidade, a resistência de alguns profissionais. Resistência essa que depois tem alguns impactos que só se notam depois da entrada em produção, coisas que não são feitas quando deveriam ser feitas e que depois acabam em assistência da Max Data, mas que depois naturalmente demoram mais tempo a ser resolvidas porque não são resolvidas no local. Mas tivemos, e estes projetos são mesmo assim, de alguns profissionais e também algumas surpresas nos dias de entrada em produção com algumas soluções que não algumas soluções de parceiros que não funcionaram como deveriam funcionar, mas que tivemos que ultrapassar com mais trabalho e conseguimos que tudo acontecesse conforme o previsto. Principais resultados. Portanto, o principal resultado desta unificação foi, claramente, na nossa perspectiva, a melhoria no atendimento ao utente. Portanto, ao termos este histórico clínico integrado de todos os hospitais, centros de saúde da região autónoma dos Açores, portanto, há claramente um diagnóstico clínico mais apoiado. Portanto, todos os médicos conseguem ser a todos os resultados. Por ser mais apoiado, tem menor risco, naturalmente, e é mais rápido. Por exemplo, no sentido em que o médico, quando antigamente tinha que prescrever análises, porque não tinha as análises que o utente tinha feito noutros hospitais, agora não tem que fazer isso. Tem lá as análises já prontas, resultados que pode provavelmente reaproveitar e dessa forma o diagnóstico clínico é mais rápido, temos um melhor tempo de resposta, existe também uma maior segurança, maior rapidez no processo dentro do laboratório, especialmente nos centros de saúde que antes funcionavam com papel e agora funcionam com um sistema de informação. E em breve o utente vai também conseguir aceder aos resultados sem sair de casa. Estamos só a aguardar a autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados, portanto vamos usar aqui uma solução que já desenvolvemos em 2011 e que é usada por muitas unidades de saúde, por muitos utentes, por muitos médicos, portanto vamos estendê-la à região autónoma dos Açores e estamos só a aguardar a autorização da CNPD para avançar. Depois, em termos de eficiência, portanto, de facto, a grande vantagem deste projeto foi a melhoria do atendimento ao utente, mas na perspectiva do prestador de cuidados de saúde e talvez até do pagador de cuidados de saúde, há aqui também ganhos importantes de eficiência que interessa mencionar. Grande parte desses ganhos advêm da instalação de um módulo que nós chamamos de prescrição eletrónica informada, portanto, no fundo, que permite ao médico, quando está a prescrever, a requisitar análises, ter informação no mesmo ecrã sobre as análises mais recentes que foram efetuadas, análises em curso, e consegue, dessa forma, perceber logo se não faz sentido prescrever novas análises. Portanto, no fundo, levamos o histórico integrado, construímos o histórico integrado, mas não fazemos só isso, levamos esse histórico integrado ao médico no próprio ecrã em que ele está a requisitar. E depois, para além disso, mesmo que o médico esteja muito distraído, quando está a tentar requisitar, aparecem alertas a dizer: atenção, esta análise foi pedida ontem, de certeza que quer voltar a pedir. Portanto, de facto, antigamente não tínhamos estas medidas, obviamente, como eu falei há pouco, na situação inicial dos Açores, destes hospitais e centros de saúde dos Açores, portanto tínhamos naturalmente gastos desnecessários sem acrescente de valor clínico. Portanto, ao fazermos isto, ao evitarmos a prescrição de exames repetidos, estamos naturalmente a reduzir o consumo de reagentes e a poupar o tempo dos profissionais que assim o podem usar para aqueles exames, análises que de facto merecem maior atenção. Por outro lado, os clínicos dos centros de saúde também têm acesso ao custo da análise no momento da requisição. Portanto, e obviamente que também ao terem acesso ao custo, este facto introduz também moderação na requisição de exames. Aqui uma nota para dizer que esta funcionalidade da prescrição eletrónica informada noutros centros hospitalares maiores permite obter poupanças superiores a 1 milhão de euros ano. E isto são contas por baixo. Okay? Portanto, é de facto uma funcionalidade com um grande impacto.
Terceiro principal resultado, a uniformização e a otimização de processos. Portanto, o facto de termos todas as unidades de saúde passarem a ter o mesmo software e a mesma organização de informação, portanto, o mesmo catálogo de análise, a mesma estrutura de dados, portanto, o mesmo software, a mesma estrutura de dados, numa base única e comum, permite consolidar, uniformizar a informação ao nível da gestão, portanto, para quem gera fica tudo muito mais fácil, permite também, facilita um benchmarking entre as unidades de saúde, comparação entre as unidades de saúde, e melhora a comunicação entre as diferentes hierarquias dentro das unidades de saúde. Todos sabem do que é que estão a falar. Existe um catálogo de análise, existe um software, existe um conjunto de processos e, portanto, a comunicação torna-se mais fácil. Também fizemos uma padronização quase total de exibição de resultados, é um processo em curso, portanto temos neste momento já 95% das unidades de saúde a prescreverem usando a nossa requisição eletrónica. A visualizar os resultados usando o nosso módulo de exibição de resultados e depois, então assim, a prescrição eletrónica temos cerca de 90% das unidades de saúde já a usarem o nosso módulo de prescrição eletrónica. Terminei. Obrigado.